especial dessa noite, que vai nos dizer o que está acontecendo no tema da lipedema. Então, eu realmente quero apresentar a vocês a pessoa que pode nos falar mais sobre esse tema, que é a doutora Karen Hurst, uma PhD que tem estudado muito e trabalhado muito nesse tema, e tem tantas publicações sobre o lipedema e todos os transtornos que ele causa. E está estudando muito sobre os novos tratamentos. Ela atualmente é pesquisadora e diretora de estudos nesse tema. Muito obrigada pela sua introdução. Eu também queria introduzir o Dr. Thomas Wright, que está nos ajudando participando desse evento internacional. E nós estamos muito felizes porque nós queremos realmente que esse seja um evento completo e que envolva participantes de todos os lugares e que seja completo nos estudos do lipedema. Muito obrigado, doutor, por participar conosco esta noite. Ela também é uma colaboradora das pesquisas e das fundações de estudo de lipedema e sabe nos dizer com propriedade aquilo que está acontecendo nesse universo. E nos ajudará a compreender de uma forma mais biológica tudo o que é necessário a respeito desse tema. Eu mencionei todos os nossos participantes. Todas as informações estarão disponíveis no website. E vai ser um prazer dividir com vocês todas essas informações. E esse congresso vai ser muito bom, muito interessante iniciar com vocês e com o conhecimento de vocês. Valerie, qual é o nosso próximo passo? Quem vai começar? Ok, nós vamos começar ouvindo o Dr. Hubs. Vamos colocar os slides do Dr. Hubs à disposição. Vocês conseguem ver a minha tela? Obrigado a todos por estarem aqui, pelos discursos. E nós decidimos falar sobre as novas pesquisas no tema de lipedema. É uma doença inflamatória. Eu queria iniciar com a teoria, para a gente começar iniciando as informações básicas para entender como tudo funciona. Esse é o início e é como a inflamação acontece. Através de uma infecção, e as células imunológicas reconhecem essa infecção e ativa outras células do sistema imunitário. E todas essas células juntas começam a tentar se proteger e curar o problema
problema criado no tecido. E a partir daí, como um resultado da inflamação, começa o surgimento de uma massa. E a partir daí, o tecido começa a ser atacado. E isso, essa seria a função normal de um corpo, como se espera que o corpo funcione. Mas, algumas semanas ou anos depois, os tecidos que são predispostos a essa inflamação crônica começam a sofrer alterações imunológicas. São as células de memória. E em alguns momentos você começa a ter essas memórias, você começa a sentir dor novamente, por exemplo, no seu joelho, que já foi machucado anteriormente, mesmo que você não tenha o machucado. Simplesmente essas células se recordam daquilo que já aconteceu, daquela infecção que já ocorreu anteriormente, no passado. Esse é só um exemplo muito prático de como o nosso organismo pode sim se recordar do sintoma de uma inflamação anterior. E isso pode acontecer também com o lipedema. Existe uma inflamação do tecido com lipedema? Sim, a resposta é sim, com certeza. E o primeiro estudo vai falar sobre a quantidade de células brancas no sangue e como elas ficam elevadas com a infecção do lipedema. Vocês podem comparar como os números nos tecidos com lipedema são muito maiores em relação aos números de controle. E no segundo estudo, estão sendo avaliadas mulheres com lipedema, mas dentro de um quadro de obesidade. E como vocês podem observar, quando falamos de lipedema, é indiferente se existe também um segundo quadro de obesidade. Os dados se repetem no segundo estudo. Este é um outro estudo de plaquetas de fator 4. E aqui podemos ver os biomarcadores para doenças envolvendo vasos linfáticos. Estamos falando de doenças linfáticas que atacam os vasos sanguíneos. E podemos sim observar que existe um aumento das mulheres que têm tecidos atacados pelo lipedema. E mais uma vez podemos notar que é indiferente a questão da obesidade, mas sim a questão linfática é muito importante. Esse é o terceiro estudo, e esse é recente, é de algumas semanas atrás. E esse é um marcador genético sobre uma célula de infiltração. E avalia pacientes com lipedema. E podemos ver como eles são bem mais altos em relação ao preto, são os pacientes de controle. Esses marcadores apresentam um grande aumento quando os tecidos são contaminados com lipedema.
Tudo isso mostra que existe sim uma inflamação e que essa inflamação leva a um quadro de fibrose do tecido. Como vocês podem observar na segunda foto, existe muito mais a cor rosa. Essa cor rosa forte indica a presença de fibrose. E vocês, mais uma vez, podem observar no gráfico ao lado a presença, o número em pacientes com lipedema é muito mais alto em relação aos pacientes de controle. Então, o que está causando essa inflamação por lipedema? Eu quero falar sobre os tecidos que entram, os líquidos que entram nos tecidos, que passam pelas artérias e chegam aos vasos capilares e dessa forma atingem os tecidos. Depois dos capilares, ele entra nos tecidos pós-capilares, que são já ligados ao sistema das veias. E dessa forma, as células de imunidade ficam comprometidas. Todas os tecidos acabam sendo contaminados por essas células. Aqui vocês podem observar uma carinha feliz de uma célula que está sendo bem alimentada com oxigênio e todos os fatores necessários para o bom desenvolvimento. E aqui temos uma célula que está recebendo muito fluido e ela fica triste, como vocês podem observar. O Covid, por exemplo, foi um bom exemplo disso, de uma invasão de líquidos e o quanto isso prejudica o sistema imunitário. Essa célula começa a pedir por ajuda. E quando nós temos esse fator, nós temos problemas de oxigenação, gera uma dificuldade do organismo recrutar células imunitárias, o que pode causar a inflamação e compromete o tecido. Então, realmente podemos observar que existe um problema com os pequenos vasos e o lipedema, e esses microvasos tendem a ficar dilatados perante a esse problema. Os, os gráficos mostram claramente o quanto os vasos ficam muito mais dilatados em contato com o lipedema. Este é um estudo que mostra a quantidade de líquido entre as células. Tudo que está fora desse capilar que vocês estão vendo, que eu estou apontando para vocês, tudo isso é líquido. Se vocês notarem na foto seguinte, na foto B, como as paredes dos capilares estão espessas. Geralmente elas são super finas, super permeáveis. Elas engrossaram devido à inflamação. E na terceira foto, na foto C, já é possível observar como estão dilatadas. Aqui nós podemos observar um estudo feito com 21 pacientes. Aqui é possível observar muito de um organismo magro, de uma pele saudável, e o espaço que existia em volta desses capilares, desses vasos. Todas essas manchas mostram perdas de líquido. Quando a quantidade de líquido é muito intensa, começam a ocorrer essas perdas. Isso não é bom, porque pode acontecer rupturas e perda de líquido.
e o líquido vai diretamente para dentro do tecido. Então, nesse gráfico podemos observar uma presença muito alta de vasos já espessos, já dilatados e com perdas de líquido. Esse é um novo estudo, eu vou tentar explicar e eu acredito que vocês vão compreender. Aqui nós estamos falando de tecidos adiposos, de células imunitárias, e como elas atacam esse sistema, essas células adiposas. Todas essas células são supervascularizadas e por isso elas crescem. É como se elas se gostassem e se unissem e criam junções muito fortes. Células que podemos ver nas imagens em azul são muito consistentes. Essas fotos é como se nós disséssemos ao computador: olha, queremos ver imagens muito precisas dessas células unidas. Queremos um close, uma imagem muito próxima dessas junções que são formadas entre essas células, através dessa proteína, que é o que vemos em vermelho. Então, através de inteligência artificial, podemos recuperar essas fotos. E aqui também podemos ver em todas as imagens os comparativos de números entre pessoas com lipedema e sem lipedema. Na primeira foto inferior, podemos ver como é muito mais possível ter uma perda de líquido e como as pessoas com lipedema podem realmente ter mais perda de líquidos em relação ao grupo superior, que é o grupo de controle. Isso tudo mostra que o sistema vascular acaba ficando debilitado. Como nós podemos ver nos painéis de cima, que são os grupos de controle, existe uma perda dos líquidos e essas células de controle acabam perdendo líquidos, e é isso que a máquina começa a entender, e por isso os números começam a ser tão alterados. As junções começam a ser perdidas. E com esses números tão altos como vemos embaixo, nos pacientes com lipedema, é muito possível termos uma perda de líquido. E esse é o maior causador dessas perdas de líquidos. As pessoas que têm lipedema sofrem com este problema, que tudo parte da dilatação dos capilares sanguíneos que estão abaixo da pele. Isso não é algo novo, mas é uma evidência muito forte. Então, se nós voltarmos a esse processo da inflamação, nós temos que compreender o que está causando essas perdas. Eu fiz uma lista que com certeza não é completa, mas esses são vários mediadores possíveis e que podem colaborar com essa perda de líquidos.
trombose, estamina, como vocês podem observar, o Covid-19 foi um grande causador. Várias doenças acabam colaborando com essas perdas. As células perdem a sua forma, perdem as suas funções, e dessa forma podem ocorrer perdas no sistema imunitário e, consequentemente, essas perdas de líquido. Então, muito provavelmente, os problemas estão extracelulares. Eles são causados por diversas doenças. Quer dizer, então, que os pequenos vasos podem estar enfraquecidos? E esse pode ser um sinal de fraqueza? Nós pudemos notar que muitas das mulheres com lipedema têm essas junções diferenciadas. Elas são conectadas por tecidos. E podemos observar nesses tecidos alguns pequenos furos. E através desses furos é possível que passem líquidos, oxigênio. Então, essas células não estão tão firmes naquele local. As conexões não são tão fortes. Então, essas células podem estar sendo conectadas através desses tecidos enfraquecidos. Por que é mais possível que o lipedema aconteça na parte inferior do corpo? Como vocês podem observar nessa foto, as pernas. É muito possível que esteja vinculado com a pressão. Quando as pessoas estão em pé, a pressão nas pernas é muito mais forte. 80% do sangue está concentrado nessas áreas e desce, graças à gravidade e aos movimentos do dia a dia. Esses capilares enfraquecidos, essas células conectadas através desse tecido também enfraquecido, a inflamação, hipertensão, insuficiência venosa, tudo isso unido a uma baixa pressão nos vasos gera o lipedema. Este é novamente o processo de inflamação. Estou falando exaustivamente disso, mostrando essa imagem, porque acredito que ela seja importante na compreensão. E a compreensão das células de memória, e a primeira compreensão de que do momento em que o lipedema começa a acontecer no corpo. Então, eu gostaria de introduzir este conceito para vocês, esse novo conceito. Uma mulher grávida pode transferir essas células para o feto durante a gravidez. Inclusive, durante a amamentação, essa mulher pode estar transferindo as células T. Então, muitas crianças tiveram contato com essas células contaminadas através da mãe. É muito possível que essa mulher tenha tido um pequeno caso no passado, passou uma vida sem contar, sem um tratamento específico e posteriormente passe através da gravidez para os seus filhos.
Em alguns casos, as células de memória que foram contaminadas, tocadas pelo lipedema podem ser transmitidas às filhas? Sim, é possível que exista algum tipo de influência, como nós já vimos. E com este novo conhecimento, qual é o tratamento? Acredito que a coisa principal é o reconhecimento do lipedema o quanto antes e tratar essa inflamação. E nós temos que tentar inibir a proliferação dessas células de memória, organizando esse sistema e evitando que os sintomas se agravem. Eu acredito que seja muito importante, se você tem o lipedema ou se você tem um paciente que tem o lipedema, entender alguns conceitos e avaliar alguns conceitos envolvidos. Toxinas no ambiente de trabalho, uma possível resistência à insulina. As toxinas do ambiente podem estar dentro de um vidro de shampoo, qualquer componente químico que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós podemos evitar o contato com essas toxinas, tentando ter uma vida mais saudável, nos alimentar melhor. Uma cirurgia pode facilitar uma inflamação, qualquer tipo de trauma pode facilitar uma inflamação. Comer comidas que facilitam a inflamação, tudo isso pode prejudicar o sistema imunitário. Então, ter hábitos de vida saudáveis pode ajudar neste conceito e evitar esses quadros de inflamação tão intensos. É importante observar que a hemoglobina A1C pode estar normal, mesmo que a mulher tenha um quadro de lipedema. Esses são os testes possíveis de serem feitos e observados para o correto diagnóstico. O painel lipídico, o, o tamanho mesmo do corpo, da cintura, pressão sanguínea, função dos fígados e enzimas. É importante observar que a linfa, o fígado produz de 25 a 50% da linfa que vai ser conduzida por todo o corpo. Então, é muito importante manter a saúde do fígado. Como ele produz uma alta quantidade de linfa, é muito importante que, se ele estiver com as funções alteradas, ele seja tratado para voltar à normalidade. Os testes muito específicos muitas vezes podem custar muito caro, porém, se você apresentar um número alto de gordura no fígado, eu realmente recomendo que seja feito um estudo aprofundado, porque pode ser um indicador importante. Fazer uma dieta anti-inflamatória pode colaborar, uma dieta com baixos carboidratos, exercícios aquáticos, drenagem linfática, esses são tratamentos não cirúrgicos
que podem colaborar com os sintomas do lipedema. É um estudo muito pequeno e que envolve apenas 5 pessoas. São só 5 casos que vêm sendo estudados, porém apresenta resultados muito positivos. Então, eu realmente acredito que são tratamentos que devam ser aplicados e reproduzidos e que tratamentos cirúrgicos devam ser aplicados apenas em casos específicos. Outras formas de reduzir a inflamação, evitando, seria o uso de equipamentos de compressão, vestimentas de compressão, exercícios e, novamente, alimentação. A cirurgia realmente pode reduzir a inflamação dos tecidos com lipedema, mas é realmente importante compreender em quais casos aplicar. Algumas pessoas podem reagir de forma ainda mais inflamatória após uma cirurgia. É algo para ser avaliado. Após todos esses múltiplos estudos, alguns pontos conclusivos, como por exemplo, o lipedema, o tecido com lipedema tem perdas nos microvasos, que as juntas hipermóveis são uma síndrome e que podem causar uma doença venosa e que contribui para o lipedema e para essas perdas. E é muito importante nós trabalharmos nesse controle. É muito importante trabalharmos esse controle, porque, como nós vimos, pode ser transmitido através da gravidez, e, obviamente, não quero desestimular a gravidez ou nada do tipo, mas quero trabalhar no controle preventivo e feliz mês do lipedema. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu acredito que tem alguns pontos muito interessantes. Eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que inicialmente vai ser mais interessante que a gente passe a palavra para o próximo doutor e que nós possamos ver outros pontos do lipedema. Doutor Thomas Wright, a palavra é sua. Eu vou seguir em frente, estou colocando a minha apresentação. Vou colocar a minha tela em modo de apresentação. Vocês conseguem ver tudo corretamente? Eu espero que vocês possam estar vendo tudo de forma correta. Neste mês de controle ao lipedema, eu quero falar sobre algumas pesquisas que eu tenho trabalhado em cima e que eu tenho sido suporte. Me parece que temos algum probleminha aqui. Ok. Aqui estamos falando sobre vestimentas de compressão e a sua eficiência no lipedema. E aqui vimos que sim, que esses equipamentos de compressão podem diminuir significativamente o tamanho dos membros, esse inchaço. Eu também gostaria de dividir com vocês
que alguns desses estudos eu repliquei de forma prática. E aqui estão alguns números dos meus estudos pessoais. Na primeira linha é um acompanhamento do uso desses equipamentos de compressão e a alteração das medidas. E é interessante observar como existe uma redução. Em todos os casos, houve uma redução. Vocês puderam ver os números iniciais, os números posteriores e o número da mudança. Em cada caso, o quanto esses pacientes progrediram. Nesse próximo slide, nós estamos avaliando a diferença da circunferência nessas medidas através do uso desses equipamentos de compressão. Que podem ser calças de compressão, as meias de compressão que agem no tornozelo, cintura. E como vocês podem observar, existiu uma diminuição no uso de todos os equipamentos, com exceção dos equipamentos para a cintura. Aqui é mais um gráfico de uma nova forma, podemos observar a influência desses equipamentos e como diminui o volume do membro. Obviamente associado aos exercícios, outros tratamentos. Nesse outro estudo, além da diminuição, simplesmente da diminuição de medidas, avaliamos também a diminuição da dor do paciente. E também existe um declínio no relato das dores dos pacientes. Nos mesmos pacientes, nós avaliamos algumas outras questões, além do uso de equipamentos de compressão. Avaliamos a quantidade de água entre células, desde a planta do pé, conforme falamos da parte superior das pernas. Quando usamos uma bomba de compressão, nós podemos observar imediatamente a diferença no tamanho da mulher, no tamanho daquele membro. Conseguimos perceber a movimentação da água entre células e a mudança do formato desse membro. Dessa forma, é possível compreender como funciona essa movimentação de líquido nesses compartimentos. É
tem sido observado que o tecido com lipedema cresce, o tamanho da perna aumenta, enquanto o peso geral do corpo não foi alterado. É uma característica do lipedema. O que nós já sabemos é que o tecido adiposo, o tecido de gordura do lipedema é diferente de um tecido adiposo normal. Como vocês podem observar nas fotos ao lado, temos os tecidos adiposos com lipedema e sem lipedema. Vocês podem observar, a diferença é muito clara. Os tecidos adiposos de pacientes com lipedema são muito mais fibrosos, nodulares e tensos, estão tensionados. As diferenças no tecido celular do lipedema altera as expressões genéticas, os componentes celulares, os produtos metabólicos. Tudo isso eu estou dizendo para mostrar para vocês, esclarecer para vocês como é um tecido realmente diferente. Não é uma questão simplesmente de obesidade. Os tecidos funcionam de uma forma diferente. Aqui nós podemos observar uma expressão genética. Essa é uma comparação dos tecidos com lipedema com os tecidos não contaminados com lipedema em várias situações, avaliando a diferença de sexo, idade, localização. E é possível observar uma mudança ao longo do tempo nestes tecidos, na forma como eles agem e respondem. Existe uma diferença de composição lipídica nas células adiposas com lipedema. Essa diferença significa uma diferença importante, um aumento muito importante dos lipídios. O metabolismo funciona de uma forma diferente nessa gordura com lipedema. A composição lipídica é toda alterada de forma significativa. Esse é um novo estudo que avalia as células STEM. Aqui ao lado vocês podem ver que estamos avaliando a porcentagem das células CD29+, e CD34+. E estes são os números comparativos em azul dos pacientes com lipedema e em amarelo dos pacientes sem lipedema. Os números realmente sofrem um aumento quando as células são contaminadas.
essas células externas elas acabam por se transformar em células de gordura. É importante observar que não é exatamente um aumento da quantidade de células deste tipo, mas sim um aumento significativo de células que estão no caminho para se transformar em células de gordura, que vão apresentar este problema do lipedema. Se observarmos também o ciclo genético dessas células, conseguimos observar que existe um crescimento celular, uma proliferação completamente desregulada desses tecidos com lipedema. E isso pode contribuir com a má distribuição e o acúmulo dessas células inflamadas em partes muito específicas do corpo. Essa é uma explicação para o lipedema se concentrar apenas em algumas partes do corpo. Essas células de gordura, elas se atacam em partes específicas. Os genes dos tecidos com lipedema se proliferam, respondendo aos estímulos e à nutrição que recebe, e acaba se proliferando dessa forma. Podemos observar, então, que os tecidos são realmente estruturados de forma diferente e se comportam de forma diferente de gorduras normais, de células normais de gordura. O tecido adiposo funciona de forma diferente em um corpo com lipedema e sem lipedema. É uma avaliação constante se essas são células ruins ou se essas células, na verdade, se tornam ruins pelo ambiente em que crescem. Porque, como nós vimos, são as células STEM que, por não estar no ambiente correto, a oxigenação correta, pelo aumento de líquidos que muitas vezes acabam por se tornar as células com o lipedema. Então, quando é que o tratamento cirúrgico é recomendado? É uma cirurgia para redução do lipedema, ela envolve a redução de pele, a remoção do problema. E ela deve realmente ser avaliada após o uso de outros tratamentos. É impossível, é muito necessário que se busque informação e se avalie como é que esse paciente pode reagir à cirurgia. É muito importante que se façam medidas preventivas antes de chegar à cirurgia, com tratamentos de compressão, dieta, drenagem linfática manual.
uso de compressão através de bomba. É muito importante que outros tratamentos sejam avaliados antes da cirurgia. Então, quem são candidatos a serem avaliados para essa cirurgia? Hoje, o BMI, o BMI, é um indicativo de proporção do lipedema. 90% das mulheres com BMI 50 vão apresentar o lipedema. Então, quem apresenta esse número, a partir dessa porcentagem, pode ser considerado um paciente interessante para a cirurgia. Então, nós precisamos avaliar também outros pontos: a saúde em geral, a dimensão da cintura. Um paciente que, mesmo com dieta, apresenta uma diminuição do peso ou que o peso se mantém neutro, porém o problema do lipedema continua a crescer, o uso de compressão não diminui o problema, mas é um paciente que apresenta uma saúde de forma geral boa. É importante que esse paciente tenha uma saúde excelente. É altamente recomendado, porque um intervento cirúrgico pode aumentar o problema, é sempre um forte candidato a uma inflamação. Então, o paciente precisa ser muito bem avaliado antes de ser recomendado um tratamento cirúrgico. Sobre a lipoaspiração, é um dos tratamentos mais comuns no sentido estético e cosmético, e é uma cirurgia mais focada em resultados estéticos. Derivados dessa cirurgia podem ser utilizados no tratamento para esse problema. Quando avaliar uma cirurgia ou outra, cirurgia de redução ou a lipo? É importante observar o tamanho das áreas a serem tratadas. Se elas forem maiores, provavelmente a redução através de cirurgia passa a ser mais interessante. A cirurgia é mais focada no alívio e redução de volumes grandes, mais do que 5 ou 12 litros. Ela deve ser performada em pacientes grandes. São procedimentos longos, podem durar de 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir uma reação linfática. Muitos estudos têm mostrado melhoras através do tratamento cirúrgico, redução de dor, redução da necessidade de compressão e pode diminuir o estágio de progressão. Como já foi avaliado por alguns dos meus colegas, inclusive na Europa.
nós temos avaliado os efeitos que a cirurgia para o lipedema pode proporcionar, causando uma melhor qualidade de vida e um bem-estar aos pacientes. Todas essas medidas visam uma melhor qualidade de vida ao paciente, inclusive em fatores como mobilidade. Vários outros estudos avaliam a relação entre doenças e mostram o quanto os resultados podem ser efetivos nos tratamentos. Através desse estudo RAND SF36, podemos notar em números a eficiência da cirurgia de redução de lipedema. Como vocês podem observar, a função física, pré-operatória e pós-operatória. Inicialmente, o paciente tinha 56 de função física, posteriormente 70. 70,42, a população normal tem 70,61. Esse paciente pode atingir uma qualidade de vida normal. Como vocês podem ver, também saúde geral, bem-estar emocional, energia, dor, todos esses fatores são melhorados. Os números são muito melhores após a cirurgia. É um tratamento muito efetivo. Nesse outro gráfico é ainda mais evidente as diferenças. A linha vermelha nos mostra os pacientes no pré-operatório e a linha verde o pós-operatório. O paciente no pós-operatório apresenta sempre um bem-estar maior, uma qualidade de vida melhor em relação a todos os pontos que nós vimos anteriormente. Função física, dor, função social. 15% dos pacientes melhoram a sua habilidade de caminhar normalmente em uma velocidade normal também. 11% melhora a sua habilidade de caminhar sem uma cadeira de apoio, subir e descer escadas, fazer uma caminhada curta de aproximadamente 15 minutos, de pular, de subir mais do que 5 degraus. Esses pacientes apresentam melhor na sua qualidade de vida e na sua rotina. De 2 a 3 pontos nesses números que nós avaliamos já são considerados o mínimo clínico para ser considerada uma melhoria na qualidade de vida. Os pacientes que apresentam esses números já progrediram. E como a maioria dos pacientes evolui de 51 a 62, mais de 10 pontos. Então, realmente estamos falando de melhora significativa na vida desses pacientes. Como vocês podem ver nessa imagem, conseguimos observar o quanto o movimento de um paciente pode melhorar. O ângulo de movimento desse paciente melhora, facilitando todos os seus movimentos. Nós sabemos que a maior parte dos pacientes com lipedema tem consequências linfáticas
e devem ter mais cuidados para não prejudicar o seu organismo. Alguns cuidados para isso são fazer um mapeamento pré-operativo de todas as veias, de toda a sua estrutura linfática. É importante que durante o procedimento sejam utilizados cânulas finas, que seja utilizada a técnica longitudinal, abordando ângulos diferentes, múltiplas posições, para evitar ao máximo danos do contato com a cânula, perfurações. Aqui temos fotos de uma paciente após o procedimento com a lipoaspiração, utilizando de anestesia geral. É possível observar a comparação dos pés no pós-cirúrgico. Nessas imagens que vocês estão observando agora, são imagens 30, 75 e 90 minutos após o procedimento. E é possível observar o quanto o fluxo linfático começa a ser restabelecido. Como os vasos começam o sangue nesses vasos começam a circular melhor. Os resultados são efetivos, como vocês podem observar. Na questão de seguro, saúde, né, da cobertura do sistema de saúde, as, as políticas são muito contraditórias. Muitos procedimentos estão codificados como cosméticos, sob o código CPT 15879, de lipoaspiração. E para que ele possa ser considerado médico e seja coberto pelos seguros de saúde, é necessário que ele seja todo categorizado, toda uma descrição muito bem feita, muitas outras informações. E esse CPT não apresenta uma descrição. Então, acaba por ser muito contraditório e muitas vezes essas coberturas acabam não arcando com as responsabilidades financeiras desses pacientes. Uma cirurgia comum de lipoaspiração demora 1, 2 horas, ao contrário dessa, que dura muito mais. Mas não existe uma descrição clara sobre o tempo, quais são as necessidades, as habilidades, os riscos envolvidos. Existe uma grande variabilidade nos preços, por isso cada caso deve ser avaliado e discutido com o seu seguro. Eu vou parar por aqui, porque são muitos pontos que ainda poderiam ser discutidos. Eu vou chamar a nossa host, Valéria. Muito obrigada. Foi uma apresentação muito interessante.
Eu agradeço, não, imagina, eu que agradeço por nos incluir. Foi algo maravilhoso. É muito interessante ver quantos estudos e quantas novas informações surgem a partir desses estudos. Às vezes é muito difícil a gente se manter informado sobre os últimos acontecimentos, os últimos estudos, as novidades do tratamento. Então, eu acredito que vocês fizeram um ótimo trabalho, nos trazendo questões muito técnicas, muito recentes. Você quer acrescentar algo mais, Valéria? Sim, sim. Me desculpa, mas nós tivemos um problema com o chat. Se vocês encontrarem alguma questão inapropriada, eu peço perdão. Nós vamos tentar resolver todas essas questões para o nosso próximo webinário. Mas o chat está à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Sobre perguntas, eu vejo que nós já temos várias. Sobre mobilidade, nós temos uma pergunta interessante que vem de lipedema no Reino Unido. A questão aborda qual é a porcentagem dos problemas de mobilidade são relacionados a essas junções por tecidos, esse enfraquecimento. É realmente uma pergunta interessante, porque nós realmente conseguimos ver através dos estudos que existe uma relação entre esses tecidos enfraquecidos, a falta de mobilidade. Então, é algo que nós conseguimos observar claramente que está relacionado com esses tecidos mais fracos que fazem a junção dessas células, porque os tecidos com lipedema acabam por ter essas perdas de líquido que acabam contaminando também os tecidos adiposos que anteriormente não estavam contaminados, não estavam sofrendo deste problema, e tudo isso acaba contribuindo para uma piora na mobilidade desse paciente. Não temos, claro, uma prova final disso que eu acabei de dizer, é algo que nós observamos na nossa rotina com os nossos pacientes. Eu vou fazer uma pergunta muito inicial, muito básica. Se uma pessoa, uma mulher, vem de uma família que a mãe, eventualmente, já teve um problema com lipedema, existe algo para ser feito para evitar que ela também sofra desse problema no futuro? Ou se deve esperar que ela comece a apresentar sintomas? Existe um tratamento anterior?
Eu realmente acho que nós não temos dados suficientes para avaliar isso. É algo que realmente precisa ser avaliado, porque é muito complicado que a gente pegue uma criança e a limite tanto. De repente, essa criança vai correr e ela vai torcer o tornozelo, vai ter uma movimentação irregular do tornozelo, pode gerar dor, mas pode ser um início, um primeiro sinal de um lipedema futuro, mas também pode não ser. Então é muito complicado a gente limitar essa criança de jogar, deixá-la só presa em casa, deixar de aproveitar a sua infância por esse risco no futuro. Como eu disse, nós não temos dados suficientes. Nós precisamos de mais pesquisas. Ah, entendi. Precisamos aprofundar as pesquisas. Sim, sim, com certeza. Eu tenho uma outra pergunta realmente muito interessante. Ela questiona novamente sobre essas diferenças das células com lipedema e sem lipedema. Como isso afeta o sistema de Bose? Como nós abordamos anteriormente, existem diferenças claras biológicas entre esses tecidos. Não apenas o tecido, mas tudo que circunda o tecido. Então, sim, nós podemos dizer que claramente existe uma diferença. Não é completamente compreendido ainda, nós não temos 100% de informações, é impossível dizer todas as diferenças que apresentam essas células e esses tecidos, mas nós temos evidências muito fortes das diferenças entre eles. Claramente, se você pega os dados de um paciente com lipedema, sem lipedema, em diferentes fases da vida, de células diversas, é tudo muito claro. Você pode fazer gráficos, tabelas e perceber numericamente essas diferenças. Então, nós compreendemos que existem muitas diferenças, mas antes que o problema realmente se manifeste, é muito difícil que nós possamos identificar onde ele vai se manifestar. Por exemplo, se você pega o meu braço, eu posso ter áreas que eu apresento lipedema em uma parte e em outra não. Então, é muito difícil preventivamente dizer este braço vai apresentar um problema ou não. As células, algumas vão apresentar, outras não, e é impossível mapear tudo. Elas estão todas misturadas. Nós não temos como diferenciar preventivamente. Não temos, não temos. É algo que gostaríamos, mas não podemos fazer. Seria muito melhor se a gente pudesse dizer: aqui temos uma área com grande possibilidade, aqui não. Eu realmente concordo completamente com a Karen. Quando nós fazemos um exame físico, nós procuramos por nódulos, nós procuramos por uma área que esteja já contaminada, apresentando esses sintomas.
É uma área já inflamada, já com esse inchaço. Nós podemos dizer simplesmente quando nós já temos o problema e fazemos um estudo sob o microscópio. É ali que podemos avaliar a diferença entre essas células. Preventivamente, não. O que nós podemos fazer como rotina para um paciente com lipedema? Mulheres que apresentaram sinais, sintomas. Tem um estudo de 2016 que mostra os primeiros sinais, sintomas, e através desse estudo é possível encontrar online um questionário. Nesse questionário, a mulher pode identificar se tem essa tendência, os sintomas, e a partir deste momento, as mulheres podem ativar o sinal de alerta e buscar ajuda, ser testada, para que possa começar o tratamento o quanto antes. Em alguns momentos, ela pode responder melhor a um tratamento ou outro, ou ela pode ter uma reação exagerada, superior para algum tipo de tratamento. Então, quanto antes começamos a tratar, nós podemos tentar um tratamento, outro diferente, e encontrar a melhor solução para o processo daquela mulher. É algo muito complicado, porque, como não temos um médico especialista, algumas mulheres vão procurar por um médico alergista, e alguns deles, eles têm essa formação, essas informações, e vão direcioná-la da forma correta. Outras simplesmente não se importam. Nós recebemos uma pergunta que não é tão técnica, tão médica. Nós queremos saber qual é a sua opinião. Essa pergunta quer conhecer a sua opinião sobre uma ideia de um grupo de cientistas, um grupo de pesquisadores que sugere a mudança do nome, deixar de chamar o lipedema. Eu realmente acho que não é o momento da gente renomear. Nós estamos fazendo progressos, nós agora temos tantos estudos. Eu acho que agora nós temos que focar em entender cada vez mais como este problema funciona, quais são os tratamentos, como funciona essa inflamação, aprofundar os estudos que nós temos. Eu acho que não é o momento de modificarmos o nome, porque podemos nos perder um pouco nesse processo com essa mudança de nomes. Tem algumas mulheres que elas têm esses edemas ainda mais difusos. Os edemas estão mais espalhados pelo corpo.
Então, elas têm uma perda de qualidade de vida por todos esses temas. Eu não vejo o porquê nos preocuparmos agora com a mudança de nomes, e sim com a qualidade de vida dessas mulheres. Mas, claro, que tudo depende muito de como vai ser o novo nome e como isso vai ser utilizado no nosso dia a dia, se o nome vai ser ainda mais apropriado. Eu realmente acho que é uma mudança de nomes que não deve ser feita nesse momento. Todas as vezes que nós mudamos o nome, as pesquisas se perdem. É muito mais difícil juntar novamente todas as informações. Eu realmente penso que nem todos os pacientes apresentam exatamente os mesmos sintomas, não se manifesta da mesma forma em todos os pacientes. Então, nesse momento, eu não consigo pensar em um nome que vá ser melhor, que vá abranger todos os pacientes. Então, talvez não seja ainda o momento. Aqui nos Estados Unidos, nós já temos alguns profissionais que, desde o primeiro atendimento, já conseguem fazer avaliações não invasivas, e direcionar esses pacientes para o tratamento correto, como, por exemplo, para um tratamento de fígado, um especialista gástrico, endocrinológico. Então, são problemas muito diferentes ter obesidade e ter lipedema. O lipedema é uma inflamação, nós temos que nos preocupar com essa inflamação e nós temos que tratar o nosso organismo para reagir e para ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu realmente tenho que me preocupar com o meu fígado cheio de gordura, o tratamento tem que ser muito específico. Então, eu realmente tenho que me preocupar com uma avaliação mais precisa, mais direta. E existe uma quantidade enorme de pessoas que sofrem desse problema de fígado com gordura. Não é uma questão que atinge apenas mulheres já diagnosticadas com lipedema. E esse exame que avalia a qualidade do fígado e a gordura contida nele é um exame muito simples e por nada, não é caro. Então, eu aconselho a todos fazer esse exame frequentemente para avaliar a sua saúde geral e poder agir o quanto antes no caso de um diagnóstico. É uma coisa que realmente precisa ser estudada e temos que conversar com os nossos médicos. Os contraceptivos, por exemplo, podem piorar essa situação. Existem pílulas diversas, com baixo nível de hormônio ou níveis mais altos de hormônios. É algo que precisa ser conversado com o médico,
para encontrar tratamentos contraceptivos adequados para cada organismo. Então, é mais uma questão que precisa ser avaliada, porque pode existir uma influência no peso da mulher, o uso desses hormônios. Então, mais uma vez, é importante avaliar as variações hormonais dentro do corpo. Algumas mulheres aumentam de peso quando tomam contraceptivo, outras não. Então, talvez o sinal de alerta não apareça, não se acenda. É importante que cada caso seja avaliado sempre em conjunto com o médico. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa para finalizar? Sim, porque eu estou muito preocupada com o tempo. Eu acho que, pelo momento, as perguntas acabam voltando muito em temas que nós já abordamos. Eu estou bastante preocupada com o tempo. De toda forma, todas essas explicações vão ficar gravadas, as pessoas podem voltar quantas vezes forem necessárias, ouvir novamente todas as informações. Alguém quer falar algo a mais? Finalizar? Sim, eu gostaria de agradecer pela dedicação de todos, a participação nesse evento hoje, todas as informações compartilhadas, médicos, todos os pacientes que nos estão ouvindo. Eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado a todos, sinceramente. Obrigada, eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês estão fazendo pela comunidade do Lipedema. Eu nunca vi pessoas que trabalhassem tanto, tão dedicadas quanto vocês têm feito esse trabalho com o Lipedema. Eu agradeço muito e espero que todos tenham gostado desse evento e de tudo que nós apresentamos hoje. Agradeço ainda. Obrigada a todos, foi uma honra e um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Obrigada, porque todos juntos, colaborando e trabalhando de forma unida, pode realmente fazer a diferença. Obrigada a todos por todas as informações divididas. Obrigada.